Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre as medidas que o Trump está preparando para o Brasil, tá? Muita gente está esperando que com a sequência do julgamento do Bolsonaro tenha mais Magnitsky para mais gente lá no STF, mas tem uma outra medida que o Trump pode tomar também que seria tão danosa quanto, ou talvez até pior, que é justamente o que parece que o pessoal da CNN está dizendo aqui, ó. Alvos agora serão o Banco do Brasil e as importações da Rússia, apurou a CNN. Olha só, a questão da importação da Rússia é um ponto sensível, já falei para vocês, o Trump tá puto da vida porque o Putin tá enganando ele esse tempo todo, fazendo ele de otário, e recentemente teve um encontro lá na Ásia, né, entre a China e a Índia e não sei mais quem, o pessoal, todo mundo tentando fazer o blefe com o Trump de que estamos unidos, vamos juntos brigar com os Estados Unidos e coisa e tal, e vão se ferrar, evidentemente, mas o Brasil é ainda mais frágil nessa história, né? E aparentemente ele pode botar mais sanções devido à importação da Rússia, porque já tem apoio no Congresso para isso, é muito mais forte essas sanções, porque, de novo, existe a expectativa do Brasil de entrar com uma ação na justiça americana para reverter as tarifas. E há, de fato, algum precedente para isso, embora até aqui não tenha nenhuma decisão nesse sentido. Os tribunais que decidiram que as tarifas são ilegais não ordenaram o fim das tarifas, deixaram a decisão para a Suprema Corte, né? Mas, se for aprovado pelo Congresso lá nos Estados Unidos, não tem essa não, meu amigo. Se for aprovado pelo Congresso, acabou. Não tem nenhum questionamento, porque o Congresso é quem define tarifas. E aí a tarifa para o Brasil seria cristalizada, não teria como mudar mais. Não tem esse negócio de, quando sair o Trump e entrar um democrata, vai acabar a tarifa para o Brasil. Acabou, não tem mais isso, né? Então, é justamente a questão da Rússia, né? Embora os democratas sejam mais favoráveis ao governo Lula, eles têm esse problema, o governo Lula apoia a Rússia. E é um apoio que o pessoal não gosta lá, né? Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque isso daqui pode ser extremamente danoso para o Brasil. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Os alvos agora são o Banco do Brasil e importações da Rússia. Então, duas coisas. Primeira coisa, o que exatamente ele pode fazer com o Banco do Brasil? E segundo, lembra quando tinha um monte de gente dizendo que não, porque tem pessoas no WhatsApp fazendo fake news, porque tem que tirar dinheiro do banco, não pode tirar dinheiro do Banco do Brasil, porque senão vai ter falência e não sei o que lá, fake news. E olha só, de repente, se o Trump fizer, dependendo da medida que o Trump fizer com o Banco do Brasil, meu amigo, fake news é o que está fazendo a BBC aqui e os outros jornais aqui do Brasil que estavam fazendo, dizendo que não, tá tranquilo no Banco do Brasil, tudo tranquilo no Banco do Brasil. Essa notícia foi sugerida por Youssef Libertário, Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só a notícia que traz a CNN. Vocês sabem, o Lorival Santana, ele está acompanhando esse processo lá nos Estados Unidos. Como a CNN lá nos Estados Unidos tem um apoio muito maior, eles têm informações mais de bastidores lá do que a imprensa tradicional socialista aqui do Brasil. Repara, esse pessoal aqui, ele não está falando com Eduardo Bolsonaro, com Paulo Figueiredo, eles estão falando direto com gente lá na Casa Branca, né? E eles têm tido algumas informações que se confirmaram depois, né? Que os Estados Unidos preparam medidas contra o Banco do Brasil e contra importações da Rússia, além da contestação dos argumentos do governo e das empresas brasileiras com relação à tarifa de 50%, né? As informações são de diversas fontes consultadas pela CNN em Washington, e a situação é fluida e depende do presidente Trump, que pode mudar de planos. Então isso quer dizer que tudo depende do Trump. E tudo depende do Trump significa que tudo depende do julgamento do Bolsonaro. A verdade é essa. Como eu já expliquei para vocês, o Trump vê no Bolsonaro um repeteco do que aconteceu com ele lá nos Estados Unidos. Tentaram fazer isso com o Trump lá nos Estados Unidos. Felizmente, a justiça americana ela é mais sólida, ela é mais baseada na lei de fato, não é tão política quanto o STF aqui no Brasil. Eles não conseguiram fazer isso. Inclusive de forma descaradamente imitando, né? Ou seja, tá na cara que eles viram que o esquema do 6 de janeiro lá nos Estados Unidos funcionou, e essa mesma turmazinha do Alex Soros, do pessoal lá da esquerda europeia, esquerda americana, tentou fazer o exato mesmo script aqui no Brasil, fizeram a mesma coisa, do mesmo jeitinho, e aqui tiveram mais sucesso. Por quê? Porque o STF está na mão deles, né? Mas
o Trump vê esse problema, vê essa ameaça deles, né? Então tá aqui, ó, no dia 18 de agosto, o ministro Flávio Dino, também do STF, determinou ao julgar outro caso totalmente independente, diga-se de passagem, que leis judiciais, decisões e decretos e coisa e tal, que não forem, a menos que sejam homologados pela Justiça Brasileira ou aprovados conforme a Constituição e leis nacionais, ou seja, não valem no Brasil a menos que sejam homologados pela Justiça Brasileira, né? Mas, de novo, esse é o ponto que esse pessoal não entende. Em momento algum, o governo americano está dizendo que vai obrigar empresas brasileiras a fazer alguma coisa. Não, não vai ter nenhuma ordem judicial, até porque a lei Magnitsky não é judicial, não tem nada na justiça americana. Não vai ser uma ordem judicial para o Banco do Brasil fechar a conta do Alexandre de Moraes. Não, não vai ser nada disso. A ordem vai ser a seguinte: o Banco do Brasil perdeu a autorização de trabalhar nos Estados Unidos. Vai ser isso. Vai ser assim, o Banco do Brasil tem que fechar. Todas as agências aqui nos Estados Unidos, fechar tudo, vai entrar em liquidação aqui e pronto. E não pode mais entrar no mercado americano. Vai ser só isso. Só isso. O Banco do Brasil vai se fuder de verde e amarelo. E por que mas por que vocês estão cancelando a nossa licença de trabalhar como banco nos Estados Unidos? Ué, porque vocês não cancelaram a conta do Alexandre de Moraes. Tá aqui, ó. O FAQ, vocês assinaram um contrato. Quando vocês abriram a filial aqui nos Estados Unidos, vocês assinaram um contrato se comprometendo a eliminar qualquer contato com pessoas que estivessem na lista do FAQ. O Alexandre de Moraes está na lista da OFAC e a gente está sabendo que ele continua recebendo dinheiro do Banco do Brasil, na conta dele no Banco do Brasil. Então pronto, acabou. O Banco do Brasil não tem mais direito de operar nos Estados Unidos. Só isso. Pronto, resolvido o problema. Isso vai causar dois problemas. Primeiro problema, a ação do Banco do Brasil vai desabar completamente. Veja, a gente não está falando ainda de proibir acesso à rede SWIFT, de proibir de fazer negócio nos Estados Unidos, nada disso. Por enquanto, é só caçar a licença do Banco do Brasil nos Estados Unidos. E só isso já vai ser uma pedrada. Porque os outros bancos brasileiros, caralho, deu merda, né? Vão ter que cancelar a conta do Alexandre de Moraes imediatamente. Não vão ter outra alternativa, senão vão entrar no mesmo problema. E, de novo, isso é só a primeira etapa. O Banco do Brasil pode perder não só a licença de operar nos Estados Unidos, mas pode perder também o acesso ao SWIFT, né? O pessoal aqui no Brasil adora dizer, não, mas o SWIFT fica na Bélgica. Aí é na Bélgica. Os Estados Unidos não mandam no SWIFT. Não, os Estados Unidos não mandam no SWIFT, seu otário. Mandam no dólar. O dólar que é usado pelo SWIFT é americano. Então, sim, os Estados Unidos podem forçar o SWIFT a bloquear o Banco do Brasil ou qualquer banco brasileiro. Eu não acredito que vão chegar nisso, tá? Não acredito que vão chegar nisso. O que eu acho que eles vão fazer é o que eu falei que eu acho que eles vão fazer, que é bloquear as agências americanas do Banco do Brasil, cortar o Banco do Brasil nos Estados Unidos. Vocês têm ideia do tamanho do desastre que é isso? Porque toda a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, muita da relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, mesmo o pessoal que vende, compra coisas, passa pelo Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil tem agências lá. E aí o que o governo Lula vai fazer? O que ele pode fazer para retaliar? Vai cancelar a agência do Chase Manhattan e sei lá, do Citibank aqui no Brasil? Ele pode fazer isso. Ele só vai estar piorando a situação. Só vai estar tornando mais difícil ainda os negócios entre Brasil e Estados Unidos, sem absolutamente nenhuma mudança para os Estados Unidos. É o que eu falo para vocês. O Lula adora botar essa coisa como se fosse simétrica, né? Não, porque se os Estados Unidos fizerem isso aqui, o Brasil vai fazer isso aqui. Sendo que o Brasil representa uma oportunidade enorme para o Brasil, enquanto o Brasil representa uma oportunidade, uma nesgazinha lá para os Estados Unidos. É ruim para os Estados Unidos parar de fazer negócio com o Brasil, é ruim para os Estados Unidos, já falei, aumenta o preço das coisas lá, é ruim para os americanos, é ruim para todo mundo. Mas a verdade é que para o Brasil é muito pior. O Brasil vai ferrar o Brasil completamente, né? Então aqui, ó, no dia seguinte, depois dessa decisão do Flávio Dino, o Banco do Brasil emitiu um comunicado afirmando que atua em plena conformidade à legislação brasileira e normas de mais de 20 países, onde está presente, e aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. E acrescentou que está preparado para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais, né? Em 21 de agosto, uma instituição financeira cancelou o cartão Mastercard do ministro, segundo informações do mercado. Nesse dia, o Banco do Brasil teria oferecido a Moraes um cartão da bandeira Elo. Essa é a justificativa do Tesouro americano para adotar medidas contra o Banco Central. Por quê? Porque o cartão Elo, embora seja um cartão Elo, indica que o Banco do Brasil tem contato com Alexandre de Moraes. Olha que beleza. O fato de ter tido uma notícia de que o Banco do Brasil ofereceu o cartão Elo para o Alexandre de Moraes.
Nesse caso, os Estados Unidos costumam impor multa aos transgressores. O caso mais notório foi do banco francês BNP Paribas, acusado de violar sanções e coisa e tal, teve uma multa de 9 milhões em multas. E 5 anos de liberdade condicional corporativa. Liberdade condicional corporativa foi o seguinte: o BNP Paribas podia operar nos Estados Unidos com ressalva. Se rompesse a liberdade condicional corporativa, era proibido, era banido do mercado americano, né? Aí tem outros casos aqui, e várias situações aqui de coisa, né? Enfim, ou seja, essa é a medida que o pessoal está prevendo nessa história. E aí que eu pergunto para vocês, né? E aí aqui no Brasil estava o pessoal criticando, não porque teve gente que fez fake news, dizendo para as pessoas tirarem dinheiro do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil vai falir, não sei o que lá. Não, olha só, eu posso dizer por mim, né? Eu falei que se eu tivesse ações do Banco do Brasil, eu venderia. E venderia mesmo. É que eu não tenho, eu não invisto na bolsa, né? Mas se eu tivesse, eu venderia. Por quê? Porque não tem outra alternativa que não seja dar merda nesse negócio. Não tem. Esse pessoal tá sonhando que vai convencer o Trump. Ah, mas a deputada, a Alessandra Ocasio-Cortez fez um discurso no Congresso reclamando. Pois é, os democratas têm minoria no Congresso, não vão conseguir passar nada lá. Ah, vai fazer discurso? Vai fazer discurso, vai. Vai mudar a opinião do Trump? Não, não vai. Então, ou seja, não tem jeito, cara. O Trump vai ficar mais 3 anos lá nos Estados Unidos. Quer vocês gostem, quer não. E todos os bancos no Brasil correm um risco muito sério se não obedecerem à lista da OFAC, né? Esse caso aqui do Banco do Brasil provavelmente seria um alerta para a galera. E o problema dessa alerta da galera é o seguinte: quem não vender a ação do Banco do Brasil nesse momento vai ver uma desvalorização enorme dessa ação nos próximos dias. O pessoal que não, porque temos que defender a soberania nacional e coisa e tal, beleza. Soberania nacional de um banco que não vale porra nenhuma. Se os Estados Unidos começar a sacanear o Banco do Brasil lá nos Estados Unidos, cortar a licença dele ou aplicar multa lá nos Estados Unidos, não vai valer nada, né? Então, beleza, você quer defender a soberania do Banco do Brasil? Boa sorte para você aí. Eu acho uma burrice. Eu acho que não tem lógica. Principalmente, sabe por quê? Porque nós estamos errados. O Alexandre de Moraes está errado nessa perseguição ao Bolsonaro. Se o Brasil estivesse certo, valia a pena lutar pela nossa soberania de fato, brigar com os Estados Unidos. Mas não, nós estamos errados. O Alexandre de Moraes está errado nessa ação do Bolsonaro. Então o Banco do Brasil vai estar sendo queimado a troco de bolota. Não tem nada, nenhuma causa boa, uma causa justa que ele esteja sendo sacrificado nessa coisa, né? E aí, a minha questão é a seguinte: um monte de gente recomendou vender ações do Banco do Brasil. Um monte de gente recomendou tirar dinheiro do Banco do Brasil. E falaram que era fake news, que não tinha problema. E se o Trump fizer esse negócio aqui causar de fato uma desvalorização massiva das ações do Banco do Brasil? Quem é que fez a fake news, na verdade? Foi o pessoal que pediu para você vender as ações? Ou foi o pessoal que falou que é para você manter as ações? Quem é que está fazendo fake news nesse caso? Como é que fica essa explicação, né? Porque olha só, porque grupos de WhatsApp estão falando de uma falsa falência devido a ações dos Estados Unidos e não sei o que lá. Não. Ninguém falou que o Banco do Brasil vai falir agora. O que todo mundo falou e algumas pessoas continuam falando e cada vez parece mais razoável é que existe esse risco, né? Se você está disposto a correr esse risco, pô, parabéns, compre ações do Banco do Brasil. Você vai comprar ações e vai conseguir um bom lucro. Parabéns para você. Mantenha seu dinheiro no Banco do Brasil. É isso daí. Acredite na soberania. Soberania do Lula. É isso daí, né? Agora, se você não quer perder tudo, sei lá, pensa em alguma outra coisa, né? Porque a situação não parece estar boa, não. Esse pessoal está tentando tampar o sol com a peneira, né? Eles dizem que o problema são as fake news. Não, porque o problema do Banco do Brasil deve ter... Eu imagino que para eles estarem reclamando disso daqui, é porque deve ter um monte de gente tirando dinheiro do Banco do Brasil. Só pode ser isso. Não tem... Por que eles reclamariam disso? Se não fosse o caso de um monte de gente tirando dinheiro do Banco do Brasil. Senão não ia reclamar de nada. Porque tem um pessoal da extrema-direita falando coisa aí, deixa pra lá. Né? Eles estão reclamando porque já tem gente fazendo isso. E aquilo que eu falo para vocês é corrida aos bancos. Se muita gente tirar dinheiro de um banco, mesmo que o motivo pelo qual as pessoas tiraram dinheiro do banco era um motivo inválido, não, ele não ia falir, não tem problema nenhum, não. Né? Mas o fato das pessoas tirarem dinheiro já pode causar o problema, né? E ainda mais agora, a gente sabendo que existe essa possibilidade de ações nesse sentido, pois é, cada um toma a decisão que quiser. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.